Fala, meus amigos, alegria estar com vocês mais esse momento aí de compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês e algumas experiências que a palavra de Deus proporciona para cada um de nós. No contato com o nosso Deus e Pai Celestial, nós buscamos aí a nossa proximidade com Ele para compreendermos quais os planos dEle, quais os caminhos que Ele tem proposto para nós. Sempre o compartilhar tem essa possibilidade, né, de a gente entender um pouquinho melhor esses caminhos que às vezes são tão estranhos, tão difíceis de serem trilhados aí por nós como povo de Deus. Hoje nós vamos voltando aos nossos estudos aí referentes às histórias bíblicas, baseado aí no roteiro que o nosso querido professor de seminário, já falecido, Dr. Girl, ele deixou para nós como proposta, através de um livro, né, que ele escreve histórias bíblicas, é o livro, e a gente vai seguindo, já tivemos aí vários capítulos e agora nós vamos avançando aí nessa direção. Hoje a gente tem como tema o tópico da aprovação de Abraão. Nós estamos nesse ponto das histórias, nós começamos lá com Gênesis e fomos andando, agora nós chegamos aí ao Abraão. O nascimento de Isaac, a aprovação de Abraão e como que Abraão vence a aprovação e o prêmio que ele tem aí por ter sido fiel a Deus também. A história ela é bem interessante, né? Isaac nasce e ele é filho então da promessa de Deus. Ele vem para dar seguimento àquele propósito de Deus quando chamou Abraão de fazer de Abraão uma grande nação. Então Isaac vai ser o filho da promessa que vai vir para dar andamento a esse projeto de Deus de ter um povo, que é o povo judeu, que a gente vai ver se configurando mais tarde. Porém, esse Isaac, ele passa, né, por um momento, junto com o pai dele, meio, assim, digamos, meio estranho, para a gente olhar à primeira vista, assim, parece uma coisa meio estranha. Deus promete para Abraão uma descendência. Quando vem o primeiro filho dessa abertura, dessa descendência, Deus chama Abraão e diz: agora eu quero que você pegue esse filho e sacrifique esse filho, mate esse filho para mim. Os sacrifícios, eles eram muito comuns, era uma prática comum do povo, então não era uma coisa estranha fazer sacrifícios, né, com morte de animais. De gente, não era assim. Mas então, como eles estavam habituados a fazer os sacrifícios, agora Deus propõe: dentro daquilo que vocês já estão acostumados, eu vou propor uma coisa inédita, diferente. Eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. E Abraão se vê, até certo ponto, a gente percebe assim que Abraão ele não discute essa questão, né? Ele tem uma obediência a Deus, uma fidelidade a Deus, uma reverência a Deus assim inquestionável. Ele não discute, mas e aí? Como é que vai ser? Ele simplesmente se coloca diante da vontade de Deus. É assim? Então vai ser assim. É assim que você está pedindo, é assim que eu vou fazer. E Abraão sai então de madrugada com seu filho, faz todos os preparativos da viagem com seus empregados. Eles têm que ir a um determinado lugar, né, que estava marcado para isso acontecer. Lá na montanha, normalmente eram em lugares altos esses sacrifícios que eram feitos. E Abraão vai e no caminho o filho, o Isaac, vai perguntando para o pai, vão conversando, né? A gente está indo fazer um sacrifício, mas está faltando alguma coisa. A gente tem a lenha, a gente tem aqui os recursos todos para fazer o altar lá que a gente precisa fazer, mas nós não temos um animal. Porque era comum fazer sacrifícios e eles conheciam isso. Então o Isaac provavelmente também já tinha visto isso acontecer em outros momentos. Do conhecido, Deus traz um desafio, né? Daquilo que você já conhece, agora um desafio. Vai ser agora diferente. E o Isaac vai perguntando sobre os motivos, talvez, ou porquê que não tem o animal. E Abraão não tem respostas para dar. Eu imagino a angústia que o Abraão deva ter ficado por não poder explicar o que estava acontecendo, que ele simplesmente estava aceitando os propósitos divinos e sem discutir com Deus o que estava pela frente. Mas o filho estava perguntando, né? Então, esse é um dilema que a gente sente também na vida da gente muitas vezes, né? Deus tem propósitos para a nossa vida, Deus tem planos para a nossa vida e que nem sempre nós compreendemos os planos. Nem sempre nós temos respostas para esses planos divinos. O que Deus está querendo com a gente agora, com isso?
Essa é uma pergunta que muitas vezes eu ouço quando nos aconselhamentos com as pessoas, quando as pessoas estão se sentindo assim provadas ou testadas, as dificuldades que a gente encontra para compreender os planos de Deus geram perguntas dentro da gente para as quais a gente não tem respostas. É assim que funciona mesmo, né? É assim que Deus propõe para nós a relação com Ele. A isso é chamado a relação de confiança, de sabermos que vindo de Deus dará certo, dará em algo bom. Se a gente se coloca diante de Deus e coloca a vida da gente na mão de Deus e deixa Deus tomar conta da vida da gente, o que vem de Deus sempre vai ser bom. E esse era talvez o pensamento aqui de Abraão, né? Se Deus mandou é porque tem alguma coisa boa por aí, vamos esperar para ver como é que a coisa vai acontecer. E eles seguem, então eles chegam lá e determinado no lugar designado, né? Abraão faz todo o ritual que tem que fazer, levanta o altar, coloca lá a lenha, né, para fazer o fogo, porque esses altares eles eram para esse propósito, né? Normalmente tinha um animal que era sacrificado e depois era queimado, né? E esse sacrifício era agradável ao Senhor. E aí ele vai e o Isaac chega perto e o pai pede para que Isaac suba no altar. Aí a coisa, eu imagino que tensão deve ter sido isso, né? O amor do pai, o medo do filho. Esse cenário, a gente lê a história, parece uma coisa, tá, tudo bem, se resolveu, porque a gente já sabe o resultado, já sabe o fim dela, como é que ela termina, né? Então, para a gente ler a coisa assim, parece muito tranquilo. Mas eu fico aqui imaginando na minha mente como que isso estava acontecendo lá, né? Você me contar uma história de algo que passou na sua vida, às vezes até parece engraçado quando você conta. Agora, você passar a história, o dia a dia, parte por parte, a linha por linha, ponto e vírgula, aí a coisa é um pouco diferente, né? E assim também é a nossa vida. A gente até às vezes conta de forma divertida até uma coisa muito ruim que aconteceu. Depois que passa a gente consegue rir. Mas no passar da história às vezes se torna muito difícil. E muitas pessoas não conseguem fazer essa passagem, né, por causa das suas fragilidades. A gente não está pronto para grandes desafios, para grandes dificuldades, para coisas que ponham a vida da gente muitas vezes de perna para o ar, né? Nesses momentos é que precisa ter muita fé, muita estabilidade. Nesses momentos é que nós somos provados realmente, era isso que Deus queria. Deus submeteu Abraão a um teste. Vamos ver até onde você vai com isso. E Abraão foi, seguiu e não questionou com Deus, ele simplesmente deixou a história rolar, como estava rolando. Tinha que ter um sacrifício, era o filho, ele sabia disso, ele foi lá e se entregou para aquele propósito. Dessa entrega de Abraão, dessa confiança de Abraão, dessa humildade de Abraão diante de Deus, deixa Deus fazer as coisas, surge a oportunidade de Abraão experimentar o cuidado de Deus. Lá na hora H, quando ele levanta a sua faca para fazer o sacrifício, para matar o filho, a voz de Deus diz, basta, né? O anjo de Deus vem e diz, chega. Era só até aqui que você precisava vir. Aí eles, olhando para o lado, eles viram que tinha um cordeirinho lá, amarrado pelo chifre, lá no lado de um arbusto, para o sacrifício. Estava lá a resposta que Abraão precisava. Então veja que interessante a gente pensar sobre isso, né? Sobre essa questão dessa provação pelas quais nós passamos. Deus coloca, ainda hoje, Deus muitas vezes nos coloca em certas provações. Coisas que acontecem para nós, dificuldades que surgem na vida da gente, muitas vezes elas estão aí para afirmar a nossa fé também. Precisamos passar por provações, precisamos passar por desafios para nos firmarmos ainda mais naquilo que chamamos de fé, né? Abraão foi considerado o maior de todos os ícones de fé, né? De toda a Bíblia, por essa e por outras histórias que ele passou, né? Mas essa aqui é uma das mais marcantes. Quando a gente se entrega aos planos de Deus, a gente conhece os planos de Deus, a gente conhece o amor de Deus. Talvez existirão situações que nós nunca conheceremos a providência divina se não tivermos uma entrega completa a Deus, né? Deixa Deus ser Deus. O que Deus tem para mim está na mão dele e eu aceito esse propósito de Deus na minha vida.
essa entrega total, essa fé, essa entrega é um exemplo que Abraão deixa para nós aí, né? E aí o apóstolo Paulo, muitos anos mais tarde, ele olhando para essas histórias também que ele conhecia, ele escreve lá em Romanos um texto que nós conhecemos, que diz lá que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas que vêm da mão de Deus sempre são para o nosso bem. Mesmo que até certo ponto, em determinados momentos da nossa vida, nós não consigamos compreender que isso seja para o nosso bem. Eu acredito que Abraão deva ter passado também por essas dúvidas, né? Ele foi fiel, mas acredito que essa fidelidade não foi uma coisa assim, tá, tudo bem, não tem problema nenhum. Talvez, se fosse assim, seria inconsequência, não fidelidade. Mas de Abraão é fidelidade, ele confia no Senhor. Assim, nós somos convidados a confiar em Deus, mesmo que nós não compreendamos determinadas coisas na nossa vida. Às vezes, a gente ainda não está no tempo de saber por que as coisas têm que ser assim ou precisam ser assim. Nestes momentos é importante a gente abrir espaço para a nossa fé em Deus e para essa confiança em Deus. Bem-aventurados são todos aqueles a quem Deus disciplina e ama. Isso é Jó, quem deixa escrito para nós lá no capítulo 5. Em Gálatas também o apóstolo Paulo fala lá, Abraão creu em Deus e isso foi colocado para ele como justiça divina. Saibam vocês também que, vocês que são também da mesma fé de Abraão, Deus nos dá a sua justiça divina. Aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é bom está na mão de Deus. E Ele nos dá através da nossa fé, através da nossa entrega, através da nossa, de nós nos sujeitarmos, né? A nossa sujeição aos planos divinos. Veja bem aqui o que Jeremias escreve em Lamentações. Ele diz assim, o Senhor não aflige nem entristece com alegria os filhos dos homens. Não é da natureza de Deus provocar aflições. Não era isso que Deus queria em Abraão, fazê-lo ficar aflito. Deus queria despertar nele a confiança. O plano de Deus era outro. Passava por aflições, mas Deus queria cuidar de Abraão. Às vezes acontecerá assim, como aconteceu com Jesus também. Deus queria cuidar de Jesus e quis e cuidou até o fim, mas teve momentos de aflição na vida de Jesus também. Aqui em Coríntios, Paulo fala assim, Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das suas forças. Não virão coisas que são insuportáveis que nós não daremos conta. O que nós precisamos fazer quando se torna insuportável é nos atirarmos aos braços do Senhor. Buscar a Deus em primeiro lugar, confiar em Deus acima de tudo, que as outras coisas não serão acrescentadas, são promessas divinas que nós temos aí, e essa aproximação com Deus vai nos permitir sentir o cuidado e o amor dele. Deus não poupou o seu Filho, antes ele entregou o seu Filho por todos nós, nos deu a salvação, nos deu a proteção através de Cristo. Isso Paulo escreve lá em Romanos também. Então existem vários textos bíblicos que nos colocam nessa dimensão, de que tentações e provações fazem parte da nossa vida. Por isso Jesus nos ensina a pedir, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, para que a gente, no meio das tentações, a gente não caia, a gente não caia diante das provações, Algumas são tentações, algumas são provações. Quando são tentações, não vem de Deus, porque Deus não tenta ninguém, As tentações são para nos fazer cair, as provações são para nos fazer firmar. O que vem de Deus sempre tem esse propósito, de nos fazer firmar na fé, cada vez mais. Então que você e eu possamos compreender, e nos nossos momentos de inconformidade, de dúvidas, de sofrimentos, de dores, e quais sejam os nossos momentos, que nós possamos voltar para Deus e pedir para Deus, me dê paciência, me dê força, me dê coragem, para que eu chegue ao fim e possa conhecer o prêmio que eu vou ter da minha fidelidade. Assim como Abraão foi até o fim, e lá no fim ele ganhou o prêmio da fidelidade. Deus tem um prêmio de fidelidade para todos nós. Que Deus nos ajude a sermos pacientes, para aguardarmos o momento de receber esse prêmio, para podermos acolher esse prêmio, essa paz, essa bênção e a proteção de Deus. Nós nunca estamos sozinhos de Deus. Tudo que vem da mão de Deus nos fortalece. Tenhamos esta certeza. Conversemos com Deus sobre nossas aflições, como Abraão conversava.
Deixemos Deus ser Deus na nossa vida como Abraão deixava e seremos vencedores e vitoriosos como Abraão foi vencedor e vitorioso também. Então que Deus abençoe a você, a mim, a todos nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Um bom tempo para você. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima.